filho adolescente, tô quase largando para as cobras. Você tem alguma orientação especial, André? Enfim, dependendo da idade desse adolescente, pode ser mais fácil ou mais difícil, né? Tem casos, por exemplo, que eu atendo que aos 16 anos, a pai e mãe já não conseguiram exercer o controle da educação propriamente dita, influenciou muito a educação dos filhos com as telas, principalmente. Não soube trabalhar a questão dos limites. Então, conforme vai avançando a idade, pode ser um pouco mais complicado, né? Tem um caso específico que eu atendo que a pessoa está com 16 anos de idade e a mãe que agora quer o controle, na realidade sempre quis, né? Quis o bem da filha, isso é inegável, mas talvez as ferramentas utilizadas não foram as melhores. E então a filha está numa fase muito desafiadora, vai fazer escondido, tem força para sair de casa, fugir, se precisar fazer, né, contrariar, vai fazer. Então, a única coisa que eu digo para essa mãe é paciência, fé, esperança, né? Porque é interessante que tudo que é de Deus, se um dia vai, ele volta para Deus. Então a gente não precisa se desesperar no meio do caminho, né? Já vi pais que rezam pelos seus filhos que muitas vezes viviam num caminho ruim, né? E não tinha outro recurso. E a oração é essa arma poderosa que pode ajudar sempre a família. Agora, se for um adolescente em início, dá para se resgatar a ordem, né, dentro de casa, colocar questões de limite, realmente reforçar aquilo que for positivo. Eu tomaria muito cuidado com os votos de confiança, porque, né, essa pessoa já foi adolescente um dia, essa mãe ou esse pai já foi adolescente um dia. Então, assim, como é interessante como a gente sabia ludibriar nossos pais, né? Contava uma historinha que ia fazer uma coisa, fazia outra e tal, e tudo certo. Você sempre investiga esse adolescente mirim aí, né? Às vezes vai fazer alguma coisa que não deveria fazer. Então tem que estar sempre assistindo, tem que estar sempre por perto, né? Monitorando. Celular, nem pensar, né? Nem pensar. Cuidado, essa coisa do celular aí está muito complicada, né? Então, assim, as referências, os modelos de YouTube não são os melhores, na maioria dos casos, que é o que atrai, né? Essa gurizada, ela está muito voltada para o apetite concupiscível, né? Então, tá ali numa situação muito complicada. Então, tudo vai ser muito atraente, vai buscar aquilo que alimenta os vícios, muitas vezes, aí cai na luxúria, e cai na vaidade, dos TikToks da vida. Então, muito Fácil, cuidado. cai muito fácil, né? Uhum. Não dá para largar para as cobras, não. Aí tem que mostrar que ama. O pai e a mãe, muitas vezes, precisam estar lutando contra o egoísmo que é natural, é da nossa natureza, o egocentrismo, o egoísmo. E a gente sempre se resgata, porque o nosso sacrifício, no final, sempre vale a pena. É o sacrifício de um pai e uma mãe, né, que se sacrificam de verdade por um filho, pelos bens, pelos ideais verdadeiros da vida, ele vai colher esses frutos depois, mesmo que passe algum perrengue, né, vai colher os frutos bons. Então não dá para largar para as cobras, não. Aí as víboras vão tomar conta. É verdade. É verdade, muito bacana, André. Eu, essa semana semana não, passa tão rápido, né, que a gente não se dá conta. Acho que semana passada teve a primeira reunião de pais da nova escola. Já faz uns quase 15 dias. Mesmo. Faz uns 15 dias. Então, teve uma primeira reunião de pais da nova escola do Miguel, né? Ele estudava de tarde, e aí eu vi que não estava assim muito legal, não estava sendo produtivo para ele, né? Não tinha boas companhias também, na escola. Influência. Aí eu mudei, ele foi para uma outra escola, está estudando de manhã agora, e lá na reunião de pais, o diretor da escola falando, e ele disse, olha,
não tem esse negócio de criança, né? Ele fala criança, mas já era do nono até o ensino médio, né? Até o terceiro ano do ensino médio. Que na minha época era segundo grau, e eu quase que eu falei segundo grau agora e pensei também. Então, já estão aí quase, né? Ali, crianças entre 14 e quase 18 anos, já 17, né? 16 anos. E o diretor falava assim, ele falou, olha, os pais têm que ter a senha do desbloqueio do celular dos filhos, sim. O pai tem que ler o que o filho está fazendo, ver o que o filho está fazendo, buscar saber, né? Revistem a mochila do seu filho todos os dias. Olha só. E aí eu ainda cheguei aqui, depois eu fui dar parabéns para esse diretor, porque é justamente o que a gente faz, né? Nós não temos, assim, grandes problemas com o Miguel aqui, mas, assim, e eu fui dar os parabéns para o diretor por ele ter falado aquilo que é justamente o que a gente pensa aqui, né? Porque a gente precisa saber o que está se passando nessa vida, porque também existe essa tendência, não sei se é bem uma tendência ou é assim como você falou ali, desse negócio do atrativo, né? Se é um negócio atraente, você se tornar uma outra pessoa nas redes sociais, né? Então, você cria aquela coisa, não, na rede social eu sou, sei lá, você o descolado, você né? Enfim, você é outra pessoa lá. E bota uma foto falsa e tal, e às vezes o pai e a mãe nem sabem o que está se passando, né? Então, a gente precisa mesmo, o pai e a mãe precisam estar em cima, né? É muito delicado mesmo a salvação da alma dos nossos filhos, né? Como os adolescentes ali, pode estar a um clique mesmo. Né? E é muito fácil, como eu falei, eu entro em site de receita para ver uma receita que eu vou cozinhar e tem ali do lado, né? Onde aparece ali do ladinho. Banners, né? Banner fazendo propaganda de coisa de roupa íntima que eu nem procuro, nem sabe. Então, assim, imagina em outros tipos, né? Quando você se interessa, sei lá, por outro, se você tem outros interesses, entra em sites com essas matérias de outros interesses, o que será que não vem por aí, né? Então, a gente precisa mesmo, o pai e a mãe precisam saber, né? O que está se passando com o filho, isso é bem interessante. Dá trabalho, mas precisa fazer esse trabalho. Não é uma opção, né, André? Não é. Aí tem que estar junto, tem que ajudar, tem que dar compromisso, tem que dar responsabilidades, tem que colocar ordem nos estudos.